pode acompanhar o Apaixonados por Rádio no seu smartphone. Baixe já o aplicativo grátis na Play Store e procure por Apaixonados por Rádio. No nosso aplicativo você encontra os links da nossa web rádio, site, Instagram e o Facebook. Tudo o que você precisa para estar bem informado em um só aplicativo. Apaixonados por Rádio. Música e informação. Apaixonados por Rádio. Salve, moçada! Boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui. Alô, oi. Agora sim, boa noite para todo mundo que tá ligado aqui no nosso Apaixonados por Rádio. Muito prazer, eu sou Adriano Ferreira, para quem não me conhece ainda, vocês que estão ao vivo, vocês que estão no gravado. Lembrando sempre que as nossas lives voltou a ser às 7 horas da noite. Amanhã temos mais uma live, também 7 horas da noite. Hoje a gente atrasou um pouquinho, mas bora que bora fazer a nossa live de hoje. Hoje vamos longe, hein? Vamos longe. Deixa eu ver se eu assegura. Deixa eu ver se consigo acertar. Vamos chamar já a nossa convidada de hoje. Vamos lá. Deixa eu só acertar meu som aqui. Olha ela aí. Suelen, boa noite. Oi, tudo bem, Adriano? Boa noite a todos que estão aqui participando dessa live. Já vou avisando logo, eu tô muito nervosa. Já quero até pedir uma desculpa aí, porque eu tava na Zona Sul, eu moro na Zona Leste, mas eu tava lá na Zona Sul. E aqui no estado de Rondônia, esse horário, agora que são 6h30, né? E aí já são 7h30, que é o horário do rush. O povo saindo do trabalho, um desespero, doido pra chegar em casa. E a gente tá aqui pra falar juntinho com vocês aí, matar as curiosidades. Imagina, não precisa pedir desculpa não, acontece, hora do rush é complicado mesmo, parece São Paulo aí, né? Não, acho que, nossa, o povo falou horário de ir pra casa, o povo fica louco. Só sobra nós, radialistas, pra estar fazendo ali aquela animação, né, dando aquela animada nesse horário do rush, povo no carro, sintonizado em rádio. E o rádio não cai. Nunca. Aconteceu o que já prevíamos. Cair as redes sociais e o rádio nunca cai. E sempre anunciando o fim já anunciou o fim do Orkut, já anunciou o fim do MSN, o fim do ICQ, o começo do MSN, assim vai. É verdade. Tô fazendo os convites aqui, já mandando pra galera também. Isso, vai mandando os convites aí. Obrigado por ter aceito aí o nosso convite da nossa parte. E a gente quer falar, a gente sempre começa com as perguntas, né? A primeira sempre é como é que foi o teu começo no rádio? Então, o meu começo no rádio foi quando eu tinha 16 anos de idade, né? E assim, eu comecei aqui no estado de Rondônia muito novinha, 16 anos, a gente não tem ali aquela voz encorpada, né? Você tem até um timbre ali bacana para o rádio, mas não tem aquela entonação, não tem aquele peso, não tem um grave bacana para você, de fato, ser um locutor de peso ali. Mas foi aos 16 anos, pela Rádio Boas Novas, o Enoque, que é o diretor até hoje, diretor de lá, é uma rádio que na época era uma rádio AM, né? E ele viu o potencial que eu tinha, ele convidou, falou para os meus pais, minha mãe permitiu, autorizou. Nisso eu fiz o curso da TV Rondônia aqui, que que na verdade eles preparam a gente num curso técnico, né? De locução e apresentação para rádio e TV. E aí eu comecei assim, numa rádio AM, ela, apesar de ser AM, mas ela tinha uma audiência muito grande, né? Porque é uma rádio evangélica, com público evangélico, e aqui o público evangélico no estado de Rondônia é muito forte. E foi muito bom, foi um aprendizado imenso. Eu trabalhei ao lado de grandes locutores, do Rizomar de Souza, do Félix. Foram vários, que na verdade foi uma verdadeira escola para mim, né? Aí depois de muito tempo, já quando eu estava com meus 20 anos, eu fui parar na Cultura, Rádio Cultura,
que é uma rádio que aqui em Porto Velho, ela é exatamente só para acadêmicos. E eu estudava, fazia faculdade de jornalismo na época, e daí eu fui convidada para ser folguista dos locutores da cultura na sexta, no sábado e no domingo. Aí eu fazia estágio na faculdade de segunda a sexta, e de sexta, sábado e domingo eu ficava na rádio, trabalhando na cultura. Só que na cultura, ela não tinha função assim da locução. Então a gente pegou muito a parte da operação de áudio, sonoplastia. Então casou uma coisa com a outra. No AM a gente tem essa linguagem falada, como é na Massa FM, né? E já na cultura eu peguei a parte ali de sonoplastia, áudio, e foi muito bom. Só aprendizado. E o AM é uma escola também, né, Su? Ah, uma grande escola. Nossa, é tudo muito diferente da FM, muito diferente. Hoje a rádio onde eu comecei, ela não tá mais, ela não é mais AM, ela é FM, né? Mas eu levo ela, trago ela assim no coração com muito carinho, porque foi onde tudo começou. E como é que foi o processo até você chegar na Massa? As rádios que você passou? Meu processo para chegar na Massa assim, é engraçado. Eu não tive muita passagem em rádio, né? Foram só essas duas nas anteriores, na Rádio Boas Novas e depois na Cultura, onde eu não fazia locução. Porém, eu sempre gravei spots, gravei jingles. E o que mais eu tenho assim no meu currículo são jingles, né? Então eu era cantora, sempre cantei, sempre fui cantora de jingles, produzi jingles e gravei jingles para Bahia, para Goiânia, Goiás, já gravei para Curitiba. E isso aí vai envolvendo a gente com o rádio. Na verdade, eu sempre fui muito mais ouvinte de rádio do que mesmo uma profissional do rádio. Hoje, de fato, na Massa, eu sou a profissional Suelen, que fica de segunda a sábado, de 8 ao meio-dia na manhã da Massa, aqui de Porto Velho, né? Mas eu sempre fui uma boa ouvinte, sempre gostei de rádio. E a minha referência, eu sempre falo para todo mundo, quem pergunta, sempre foi Tina Roma, uma pessoa maravilhosa, que fala muito bem, porque ela não é só uma impostação. A Tina, ela tem paixão pelo rádio, né? Assim como os apaixonados por rádio. Os radialistas que estão aqui sabem que a gente desenvolve um amor muito grande. Então vai além de você impostar a sua voz e falar assim, daquela forma, entendeu? Vai muito além disso. E a Tina, ela, além de ter uma boa dicção, ela tinha aquele envolvimento assim tão gostoso de ouvir, né? E eu, apaixonada, me apaixonei pelo rádio por conta da Tina Roma. E local tinha o Adilson Honorato, que ele era da 94, que há muitos anos atrás era Clube Cidade FM. Sempre gostei muito da locução dele também, do Adilson. Fomos colegas de faculdade, na época que eu entrei na faculdade, que eu vi o Adilson lá, fiquei muito feliz. Ó, a Tina Roma aí, gente, que legal! Oh, meu Deus! Olha ela aí. Eu tô nervosa. Falou Olha, nela. Tina, mandar um beijo pra ela. Tô nervosa, gente. Meu Deus do céu. Acabou de falar nela. Falei nela aqui, ela apareceu. Tina do céu. Gente, é assim, é uma pessoa que realmente é uma referência pra mim, né? Eu escutava muito a Jovem Pan, ela falando, e eu falo, meu Deus, a voz dela, a locução dela, a forma dela comunicar. Isso fazia a gente se envolver com o rádio, né? Isso era muito bom, muito gostoso. Eu sinto falta, assim, de ouvir o rádio como ele era há muitos e muitos anos atrás, né? Lá nos anos 90, rádio era sucesso. E tá voltando, né, Adriano? Tá voltando. Aí, quando eu cheguei na Massa, foi assim. Foi algo que nem eu esperava. Quem me indicou pra Massa FM de Porto Velho foi um grande publicitário aqui, Cleiton Pena, que ele é o proprietário da PNA Publicidade, uma das maiores redes de publicidade daqui. Eu não o conhecia pessoalmente, nunca tinha parado para conversar 10 minutos com ele. E o meu patrão daqui precisou, né? Estava precisando de uma mulher, uma locutora que fosse preferencialmente para amanhã, porque a plástica da Manhã da Massa, ela é bem parecida exatamente para uma mulher fazer a locução, né? E daí ele falou assim, olha, eu tenho uma sugestão para você. Ele indicou meu nome. E eu fiquei surpresa, porque na época eu estava na TV, né? Eu era daqui da TV Meridional, que é a Band. Eu era da Meridional.
E para mim, assim, foi uma surpresa, uma grata surpresa, né? Nós temos muitas massas aqui no interior. Tem de Paraná, tem Cacoal, tem Rolinho de Moura e Ouro Preto. Ela falou em Roma, eu já tô nervosa. Super nervosa, enfim. Aí, o que acontece? Eu recebi esse convite e fiquei feliz, porque aqui nós temos grandes locutoras também, né? E essas locutoras já têm bagagem, já têm tempo. Só que eu já tinha escutado o Massa FM no carro, né? Quando a gente pega carro compartilhado. Eu tinha escutado o Massa e falei, nossa, que programação diferenciada essa da Massa, né? Me identifiquei bastante com ela, mas fiquei na minha. E aí surgiu esse convite do senhor proprietário da Massa FM aqui, que é a 95.1, né, o seu Eudes Lustosa, e ele conversou comigo, nós batemos um papo, aí eu fui pro treino, né, cheguei lá, pra Mari, beijo. Obrigada, Mari. A Mari é uma grande locutora lá da Rede Xodó FM em Aracaju, viu? Fizemos live com ela. Pois é. Muito massa, adoro a Mari. Então, aí ele falou comigo, me convidou. Fiquei uma semana sendo treinada pelos meninos da Massa. E quando foi assim para entrar no ar mesmo, eu já estava segura, anotei bastante, mas a minha identificação assim com a Massa, o formato de se comunicar com a Massa FM é bem parecido com o meu jeito de ser. Então, assim, não tive muita dificuldade com isso, não, né? Uhum. E daí, desde então, desde o mês de março, abril, foi isso mesmo. De março para cá, de março de 2020 para cá, e tô aí feliz da vida na Massa FM, muito feliz mesmo. A gente tem uma equipe maravilhosa, muito boa de trabalhar, apesar de enxuta, mas é uma equipe tranquila, que flui assim, o trabalho de uma forma muito bacana. E sem contar que as outras pessoas que trabalham na Massa também são excelentes, né? O pessoal que está lá em São Paulo são queridos, estão sempre abertos a conversar. Fabinho, estou sempre trocando uma ideia com o Fabinho. Fabinho, gente boa pra caramba. Godoy também, muito. São pessoas de excelência. Tem o Thiago também, da Gostinelli, falo muito com eles. Já troquei umas palavras assim com a Luciana Borinoro, com a Mica também, pessoa maravilhosa. Então, são locutores que estão na rede, mas que são gente como a gente, entendeu? E é massa isso, é gostoso demais. E o mês de junho, final de junho agora, eu conheci a Massa de São Paulo, coisa mais linda do mundo, o estúdio. Lá é tudo muito, muito moderno, o Ratinho investe mesmo. Ele tem paixão, assim como todos nós temos, ele tem paixão por rádio, né? Rádio para ele a Massa para ele é um xodó mesmo, é algo que ele faz com muito prazer, com muito orgulho, tem orgulho daquilo que ele tá ali cuidando, de tudo que ele faz, mas o rádio para ele é uma coisa sensacional, né? E é muito bom fazer parte dessa rede. Eu gosto, sou apaixonada. Agora você falou uma parte aí que você fez televisão, você foi repórter de rua. Como é que foi isso? A experiência? A experiência é muito boa. Porque, assim, a sua rotina é não ter rotina, né? Quem aqui já foi de televisão sabe que o repórter, ele não tem rotina, mas também não tem horário para chegar em casa, não tem horário às vezes para sair, e isso aí deixa a gente um pouco, assim, às vezes a gente quer ter aquele horário para você chegar em casa com sua família, entendeu? Na TV tem essa loucura toda, é uma delícia você estar com os telespectadores, você conhecer ali as comunidades, as pessoas. Foi uma experiência muito grande para mim como pessoa, como ser humano. Conhecer um outro lado que eu não conheço, porque eu tenho a minha casa, eu tenho a minha bolha e eu vivo nessa bolha. Mas quando eu sou repórter, eu saio da minha zona de conforto e vou conhecer o lado de outras pessoas. E a gente se torna o porta-voz. Infelizmente, a maioria das situações são coisas ruins que a gente tem que reportar. Então, a gente conhece um lado ruim, né? Conhece um lado triste, na verdade, da comunidade. Pessoa que está sofrendo, com falta de água, o cano quebrou, o prefeito que não vai isso, entendeu? É uma rua que alaga demais, e a tiazinha lá, a Dona Maria, perdeu as coisas todas de casa, mas paga ali fielmente o IPTU. Então,
é um lado que a gente se torna ali, a gente enxerga o repórter, ele enxerga mais as mazelas da sociedade, entendeu? A realidade, e ele né? reporta isso. É a realidade no dia a dia. Já o radialista não, né? O radialista ele tem a função de levar alegria para casa dessa dona Maria, que tá sofrendo lá e tal. A gente chega lá e tem que dar uma animada no coração dela. Fala, dona Maria, afasta o sofá aí da sala, que agora a gente vai dançar, porque agora é só música, é só alegria. Porque o radialista é só alegria, né? Eu acho que é por isso que eu me identifico demais com o rádio. Eu gosto de transmitir alegria, né? E a TV, você já é mais engessado, você muda a sua postura, você tem que falar mais sério, até porque eu acredito que para você conseguir atingir o seu objetivo, que é fazer com que uma autoridade pública atenda o anseio de uma comunidade, é você falando sério. Eu sei que tem muitos colegas que brincam com jornalismo, né? Brincam, né? Usam de ironia para alertar. Mas, na minha concepção, eu acredito que a gente acaba precisando ser um pouco sério para que a autoridade pública, ela enxergue a comunidade, né? E a gente exerce esse papel de locutor, de porta-voz, interlocutor entre comunidade e governo. Seja ele municipal, estadual, enfim. Qual foi a reportagem que você fez na televisão que ficou marcado para ti? Reportagem que me marcou, eu vou dizer que foi uma bem recente, assim, porque ela me marcou como mãe, né? Eu, durante o período da pandemia, agora em 2020, eu vi um pai desesperado para operar o filho dele, e ele todo preocupado ali com o que ele tinha que usar, máscara. O filho dele tinha apenas 4 anos de idade, né? O Davizinho, e o pai é o Riquelme. E eu fiz essa matéria, eu sou mãe, tenho 2 meninas, né? Sofri no treinamento? Joelma. Um pouquinho, nem tanto assim, mas eu procurei anotar tudo, sabe, Joelma? Acho que você está falando do treinamento na massa, né? Ela é radialista também, lá do Rio de Janeiro. A gente conhece o software da massa, que é a Bialdi que faz, né? Eu tenho aqui também. E é muita coisa. É muita coisa, mas é bem legal. É muita coisa, você tem que anotar tudo. Mas foi bem legal. Você deu conta, Joelma? Menina, eu fiquei com medo, confesso. A turma aqui também ficou com bastante medo, mas tem que anotar muito. Eu sou muito de aprender anotando, né? Eu vou ouvindo e vou anotando, porque daí eu consigo assimilar depois a situação. Então, aí voltando à situação do Riquelme, o filho dele tinha uma cirurgia muito, muito séria para fazer em São Paulo. E aí ele precisava do poder público para ajudar e não estava conseguindo, porque todo mundo trabalhando em casa, em home office, mas ele não conseguiu atendimento. E daí, quando eu vi aquele pai, assim, enfrentando tudo e todos pelo filho, eu fiquei chocada, porque eu parei, assim, no tempo, e aí me bateu um conflito, assim, de profissional e pessoa, né? Porque eu tenho imagens andando na avenida mais importante daqui de Porto Velho, que é a 7 de setembro, durante o período de pandemia, onde todos estavam em casa, e eu e meu cinegrafista na rua, a gente conseguindo gravar no meio da avenida 7 de setembro. Eu fiz uma passagem no meio da 7 de setembro, e minhas filhas, uma com a minha mãe no Rio de Janeiro, que eu tenho uma filha que mora no Rio de Janeiro, e a outra, minha filha, com a avó dela e o pai aqui em Porto Velho em casa. E eu tava na rua, né? Em pleno período de pandemia ali, tudo fechado, comércio fechado. E aí deu um conflito em mim. Aí de repente girou uma chavinha do desespero e aquilo me marcou. Eu vi o pai assim, tão preocupado com o filho, em querer salvar a vida do menino. Ele precisava fazer uma cirurgia urgentemente em São Paulo. E aí eu parei e falei, o que eu tô fazendo aqui? Nossa, o Riquelme ali dando a vida pelo filho dele, implorando e chorando, passou... Nossa, o cara, ele é cabeleireiro, ele teve todos os objetos dele roubados, e ele fazendo vaquinha para conseguir a cirurgia do filho, que custava não sei quantos mil reais, mais um remédio que custava não sei quantos mil reais.
E ele, assim, todo preocupado com o filhinho ali e tal, e de luva, e de máscara, e daquela face shield, né? Com muito cuidado pra gente não, tipo assim, porque a gente anda muito, né? E corria o risco de levar coronavírus pra ele e pro filho. E levando pra ele, Deus o livre, a criança pega e morre, né? E então, aquilo mexeu comigo como mãe, né? Eu falei, cara, ele tá aí preocupado com o filho e eu tô aqui cuidando da vida dos outros, né? E aquilo me deu, assim, um choque de realidade. E essas coisas que envolvem filhos me deixam muito emocionada, né? Então, assim, isso pra mim foi uma das matérias que mais mexeu comigo. Porque a gente produz muita matéria. Por dia, no mínimo 6, pelo menos na última emissora que eu passei, tinha seis matérias pra gente produzir, né? E é isso, vai bem além. Nas outras também, 3, 4 matérias. Então, não tem, assim, uma matéria que te marque tanto quanto aquela que toca você como ser humano. E aquilo que me tocou foi eu enquanto mãe, né? Eu ver ali o pai, Riquelme, todo preocupado com o filho, e eu na rua, dando conta da vida alheia. Aquilo pra mim foi terrível. E no rádio? Qual foi o momento mais marcante no rádio? Cara, o momento mais marcante no rádio foi esse período de pandemia. Quando eu cheguei, quando fechou tudo aqui em Porto Velho, minhas amigas não estavam lá, meu chefe não estava lá. Sozinha? E daí, ficava sozinha. Nossa, e muitas das vezes aconteceu. O ano passado teve eleições, né? Então a gente entrava um pouco mais cedo, eu já entrava 5h30 na rádio para colocar o programa eleitoral no ar. Então eu levantava aqui em casa, 15 para as 5, 4h30, 15 para as 5, para dar conta de chegar lá na rádio e deixar tudo ok, né? Para as 6 horas estar em ponto, que a gente sabe que vacilou, o TRE estava ali em cima multando, então a gente tinha todo esse cuidado, né? Mas mexeu muito, marcou muito, assim, ver meus ouvintes, que eram ouvintes e que infelizmente perderam a luta para a Covid, isso aí foi muito ruim. Tinha ouvinte que era assíduo e de repente sumiu, alguns, os familiares morreram, aí eles, graças a Deus que tem você aqui, porque tá animando minha vida. Eu tô muito para baixo. Tinha ouvinte que às vezes sumia e a gente ficava já com medo, né? Falava assim, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Será que a pessoa morreu? Será que tá bem? E isso deixava a gente muito preocupado, né? E o fato de estar lá sozinha era muito, mas era muito dolorido não ver os colegas de trabalho, né? Aquela animação. Até a gente brinca aqui na Massa FM daqui de Porto Velho, a gente brinca assim, ó... Antes de você entrar aqui na massa, você tem que fazer um psicotécnico. Se teu psicotécnico der negativo, parabéns, bem-vindo à Massa FM, você é um novo contratado. Então tem que dar negativo, você tem que ser doido para entrar na massa. Né? A gente é muito animado, a gente brinca, a gente dança, a gente ri da gargalhada. Nossa, às vezes eu escuto as risadas das meninas de longe. Aí eu não consigo nem controlar o riso, né? Eu sou o tipo de pessoa que... eu acabo rindo quando eu não posso. E a gente tem uma equipe muito animada, né? E eu senti muita falta delas nisso. Da Paulinha, da Jana, também da Luana. Nossa, foi um período de preocupação muito grande, porque a Luana, acho que você vai entrevistar ela ainda aqui. Sim. A Luana chegou a pegar Covid, a gente ficou com muito medo, né? Uma locutora nossa, Luana Souza. E tem também o Luan Maia também, que é o que faz o Tarde da Massa. Então, assim... Esse período de 2020, eu acredito que para todos nós radialistas foi algo muito difícil, né? Você chegar no rádio sozinho, você ser parte dos serviços essenciais. O nosso serviço essencial, que mais marcou nisso, é o nosso serviço essencial de levar alegria para as pessoas. Muita gente dentro de casa, muitas famílias, enquanto a gente estava no ar, né? Tentando transmitir alegria para as pessoas, levar... uma palavra nem de conforto, mas deslocar ele um pouquinho do que a televisão estava fazendo, que era enchendo demais, com muitas notícias de Covid. A gente, não, vamos dançar, vamos cantar,
aproveita que você está em casa, arrasta o sofá da sala, vamos fazer alguma coisa assim nesse sentido, né? Então a gente tirou as pessoas desse foco do Covid e levou mais alegria. E eu não digo só a massa, mas todas as rádios, todos os radialistas se viram nessa função de levar alegria para dentro de casa, né? Levar música, descontração, e isso foi muito bom. Duas coisas que eu queria falar aí. Bom, primeiro do rádio, eu peguei esse período um pouco antes de ficar até desempregado. Eu peguei esse período que você falou de ficar sozinho no rádio. Eu fiquei sozinho no prédio. Onde eu trabalhava são 4 emissoras. Horrível. E o domingo à tarde, então, é pior ainda. Porque eu não tinha o que fazer. Porque eu sou da parte operacional. Eu era da parte operacional, eu não era locutor. Então, eu praticamente... Era um horário religioso. Então, você conectava lá e ficava das 3h30 da tarde às 8 da noite. Sem fazer nada. Se cair só... A única coisa, se cair a internet, você tem que ir lá apertar o F5 e voltar ao normal. Mas é duro, meu. E outra coisa, para quem é fora do rádio e não sabe, esse negócio do TRE que a Suelen falou, cara, isso é um rojão pra gente, que é da parte operacional. Por quê? As rádios, porque assim, o TRE faz uma escala. Cada emissora de rádio é uma semana, pelo menos aqui é assim, eu não sei se é assim. Cada uma semana é uma rádio. Uma semana é uma rádio, rádio A, aí na outra semana é rádio B, e você tem que receber os materiais e o operador, ou alguém que está no OPEC, tem que colocar no ar no sistema. Cara, se isso não entra certo e não entra no horário, isso é um rojão para a rádio que vocês não têm ideia. Fora que você corre o risco de perder o emprego também, dependendo da empresa. Tinha tudo isso, né? Ah, meu Deus. Nós aqui, assim, a gente tinha a obrigação de colocar todos, né? Receber todas as mídias de todos os candidatos. Graças a Deus que o nosso era uma cidade pequena, que é aqui, Candeias do Jamari. Mas a responsabilidade muito grande. Gente do céu, é só quem tá ali para saber. É engraçado, Adriana, a gente falando sobre isso, eu lembro de um período que eu estava na cultura. Na cultura foi algo muito artesanal a forma de fazer a operação de áudio lá. Por quê? Porque na época, isso em 2007, na época em 2007, a Rádio Cultura, ela não tinha tanto equipamento, né? Não tinha... E a gente ainda trabalhava com o DVD. Então, o equipamento da rádio lá, o software que eles usavam, DVD. Às vezes dava pane, né? Dava um pane, assim. DVD ou MD? E eu lembro que o Caleb Ortiz, que era o nosso gerente na época, Caleb, Suelen, se der um grossop aqui, você torce para isso acontecer no momento em que a música estiver tocando assim, tá no início da música, porque vai dar tempo de você ligar o aparelho de DVD, se der tudo certo o DVD não travar, vai rolar uma música ali, você escolhe uma música grande, aí até você saber aonde que estava a música, porque você pegava qualquer CD que tinha ali, né, e para botar a música, para você poder reiniciar o computador, reiniciar o software, liberar um canal, fechar o outro, fazer tudo de forma muito louca, né? Então, assim, essa situação toda, a gente, às vezes, quem tá num rádio, assim, mais, digamos que não tem tanta ferramenta como a massa tem, né? Não tem tanta ferramenta, software novo, moderno. Aprende, valoriza esses aprendizados, porque lá na frente ele vai te ajudar de alguma forma. Na massa, esses aprendizados de ter o time ali muito rápido para fazer as coisas acontecerem, tipo assim, não deixar a peteca cair, a rádio não ficar fora do ar. Então, valorizar esses pequenos acontecimentos, porque eles são aprendizados para algo lá no futuro, né? E realmente, tudo isso que aconteceu comigo lá atrás, na cultura, serve hoje, porque a gente tem que fazer a transferência para a rede e às vezes, assim, quem não está acostumado com o software fica desesperado, porque você tem um horário exato para você passar para a rede, né? Tem ali, 11h50, você tem que já ver o sinal para você poder mandar, né? Deixar ativado lá, passar para a rede. Então, assim, todo o aprendizado que a gente tem numa emissora pequena serve para uma emissora grande. Serve, uma hora serve.
O João Neto tá falando aqui, não sei se é uma pergunta, mas você teve que se virar para dar conta do serviço e levar alegria para os ouvintes. Parabéns. Eu não entendi o que ele quis dizer. Ai, obrigada, João. Eu entendi que é, tipo assim, a gente tinha que se virar para trabalhar, realmente, João. E assim, o tempo que eu estava no rádio, eu estava de manhã no rádio, na Massa, e à tarde eu estava na TV fazendo reportagem. Então, assim, eu girava a chavinha, né? Tava na chavinha da alegria ali no rádio, porque, querendo ou não, é uma responsabilidade você estar no ar. Você está fazendo um trabalho, mas você está trabalhando com coisas que dependem da sua concentração, da sua esperteza, do seu timing. Você tem que estar sintonizado ali, né? Você está trabalhando, está levando interação para as pessoas, mas você está trabalhando, você tem que ficar de olho, né? Você tem que ficar de olho, você não pode relaxar. E daí já na TV tinha a questão ali de falar das mazelas das pessoas durante a pandemia, muito assunto novo, muita coisa acontecendo, tudo ao mesmo tempo, informações que todo mundo estava desvendando, até o pessoal da área da saúde estava aprendendo sobre o que era a Covid-19, né? Imagina a gente de fora, tendo que falar para as pessoas o que é. Então, para mim, o rádio, na verdade, era o meu grande ponto de equilíbrio, né, a Massa. Tanto é que quando chegou em dezembro, eu decidi por uma vontade minha, não fui demitida porque a emissora quis, mas eu pedi para sair porque eu não aguentei, trabalhei demais em 2020, trabalhei muito. Eu entrava cedo na rádio, 6h30 da manhã, né? Uhum. Isso antes do período de eleições. No período das eleições eu entrava na rádio 5h30 e saía da emissora meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã, então chegava em casa pede socorro, né? Muito, tanto que janeiro, fevereiro, março desse ano, assim, eu ainda tive, assim, uma sequela de trabalhar muito e o corpo muito cansado, a mente muito cansada, aí você acaba querendo dormir mais. Quem é do rádio e da TV sabe que a gente acaba ficando nessa loucura aí, né, Adriana? Mas é gostoso, é bom. É gostoso. Muito bom. E aí eu optei por ficar no rádio, né? Escolhi ficar no rádio porque eu precisava de um tempo para mim, precisava desestressar, na verdade. Isso é verdade. E o rádio é meu ponto de desestresse. Eu sempre faço essa pergunta para quando eu estou entrevistando sempre as pessoas de longe, assim, né? Na quilometragem eu falo. Qual o estilo de música que é mais tocado aí na tua região? Nas rádios? Na minha região, sem sombra de dúvida, é o forró e o sertanejo. Forró e o sertanejo. Aqui o povo gosta demais, né? Do sertanejo, do forró, dessa mistura aí que está acontecendo entre o sertanejo e o forró. É o público que ele não tem faixa etária e também não tem classe social. Nós, na Massa FM de Porto Velho, nós temos ouvintes aí desde a tiazinha lá da chácara, do sítio, a pessoas assim que são juízes, doutores da lei ali, pessoas também médicos, porque aqui a comunidade no geral gosta demais do forró e do sertanejo. Futuro do rádio no Brasil? Um futuro de crescimento, cada vez mais, né? Hoje a gente tem uma credibilidade muito grande com a sociedade e a gente está conquistando isso cada vez mais. Essa credibilidade está crescendo, né? Está crescendo muito. Nós já sabíamos que o rádio jamais morreria. Teve aquele momento que o rádio travou ali por algum motivo, eu não sei qual, até porque eu passei um tempo fora do rádio, até como ouvinte. Eu cuidava muito da parte profissional de fora, né? E não tinha tempo para ouvir rádio. Mas hoje eu percebo que o rádio reconquistou o seu espaço, né? Ele está retomando ali o que a gente chama de a era do ouro, né? Do rádio. Então acredito que ele realmente essa era ele está retomando para ele.
Porque com o advento das redes sociais, você consegue mostrar o que está rolando no estúdio. As pessoas têm essa curiosidade de saber o que a gente faz no estúdio. Isso... Meu Deus, o que a gente faz no estúdio? A gente fica doido, às vezes não pode levar café, não pode levar água para o estúdio, a gente inventa de levar. Oh, meu Deus do céu. Verdade. Pior de tudo, quando a gente esquece de desligar o microfone. Senhor, tenha misericórdia. Aí você só dá uma afastadinha assim, ó. Você só dá uma afastadinha assim do microfone. Uhum. Aí você tá aqui falando e tal, não sei o quê. Ô mãe, não, tá bom. Aí o ouvinte lá do outro lado tá... E o microfone ligado. Literalmente usando o nome do microfone, o nome da Massa FM, microfone aberto. Microfone aberto, literalmente. Participando da sua conversa com a sua mãe. Ai, meu Deus. É muito gostoso o rádio. Muito bom. Eu acredito que o futuro do rádio é um futuro de sucesso cada vez maior. A gente já está crescendo cada vez mais. Não só a Massa FM, eu não falo isso só pela Massa FM, uma rádio que está crescendo muito. Sim. A prova disso é que a gente já somos 60 Massa FM, mas não é só porque a massa está crescendo, mas é porque as pessoas estão valorizando muito mais o rádio, né? E a gente vê aí outras rádios surgindo, outras rádios levantando das cinzas, que a gente fala, né? Uhum. Eu conheço aqui muitas rádios aqui que estão mudando completamente, estão repaginando. Eu tô apaixonada por isso, eu tô feliz da vida de ver esse crescimento do rádio. Então o João Neto fez uma pergunta interessante aqui. Isso aconteceu muito quando parou as redes sociais na segunda-feira, né? Vocês ainda atendem ouvintes quando liga para falar ao vivo? Aconteceu muito, viu? Olha, se a gente ainda tem ouvinte para falar ao vivo, o que acontece? A gente coloca, né, tudo que os ouvintes enviam, eles enviam pelo nosso WhatsApp. E a gente não tem mais aquela função do link no microfone, né? Do telefone. A híbrida. Na mesa. Não, porque a gente já tem essa... Como a gente tinha esse advento aí, já tem esse advento do WhatsApp, né? Facilitando essa parte. Então a gente não teve. Eu acredito que quem ficou à tarde, nesse período aí de 7 horas, sem internet, foi o Luan Maia, ficou sem ouvinte, né? Os ouvintes mandando mensagem lá no telefone da massa direto, e a menina tendo que anotar e o Luan tendo que falar ali. Voltamos lá para 1990. Bem né? por aí. A secretária anotando tudo. Olha, manda um alô aqui, tá anotadinho lá, e vai lá no estúdio e entrega pro ouvinte. Gosto de ouvir você cantando junto com os cantores. Essa aqui é a minha mãe. Olha, Vitória. A Vitória aí, ó. A Vitória é minha mãe. Vou dizer uma coisa para você, Adriana. A minha mãe, ela já havia feito um piloto aqui na Rádio 93.3, que é a Rádio Rondônia, uma rádio pop, né? Uma das rádios que eu gosto muito daqui de Porto Velho, é a Rádio Rondônia FM. E a minha mãe chegou a fazer um piloto lá, né? E eu acredito que ela falou assim, nossa, quem diria? Uma vez ela falou, quem diria? Eu fiz o piloto, não passei, não entrei, mas ela já foi locutora de mercado, fala muito bem, né? Até porque essa forma de falar eu também aprendi com minha mãe. E ela falou, quem diria minha filha, né, no rádio, falando e tal, que não sei o quê. Eu falei, a gente tem a quem puxar, né? Tô puxando pra minha mãe, né? Falou em Massa FM. Ó, o Fernando Teles aqui, ó, tá assistindo a gente também. Abraço, Fernando. Ô, Teles, tudo bem, querido? Beijo. E o Magafe? Beijão pra ele. E o Magafe? Magafe? É. Magafe, meu Deus do céu, não vou falar não, gente. Fala. Fala. Ai, meu Deus do céu, a Garfo foi esquecer o microfone aberto, né, meu filho? Mas é normal, Só pô. que eu não tava falando com a minha mãe, eu tava falando com um crush. Meu Mandando Deus. um oi pra ele. Aí todo mundo ficou sabendo. Eu tava mandando um áudio pra ele. Eu falei assim, ai, tô com saudade de você e tal, não sei o quê. Quando eu levantei a cabeça, assim, tava vermelho, ao vivo, eu... meu Deus do céu. Acontece. Outra gafe também, muito engraçado, assim, o gafe que eu já cometi, eu acho que o pessoal que fica com os efeitos na cartucheira, né? Eu tava com o efeito eu tava com o efeito da vinheta massa da notícia, né? E aí eu sempre acostumada a colocar ela num canto e no outro cantinho o beijo.
Você mandou o O beijo. efeito do beijo. Aí eu lendo a notícia da massa e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E o governo e tal, não sei o que, da Covid-19. Aí eu apertei, na hora que eu apertei assim... eu levei o mouse muito rápido, não li que tava lá no beijo. Aí veio... Aí eu de longe eu já ouvi minhas amigas rindo. Aí a Janaína e a Ana Paula, que mandando um beijo na notícia. Aí eu falei, gente, não, que vergonha. Eu não consegui ler a segunda notícia, não, eu não consegui. Eu comecei a ler a notícia, e daí, cada vez que eu lembrava do beijo, assim, vinha o beijo na minha cabeça, eu começava a rir. Aí eu tive que parar no parágrafo, assim, ali que eu tava, porque eu não aguentei, eu ri demais, nossa. Foi pior do que ter mandado um áudio pro crush, né, e no ar, mas foi mandar um beijo durante a notícia, foi foda. Foi assim, um negócio terrível. Tem uma notícia séria, né, poxa? Oh, meu Deus, aí fora que o povo todo tá ouvindo a gente em tudo que é canto do Brasil, né? Às vezes você não sabe, mas tem gente em São Paulo, no Rio. Eu tinha ouvintes até na Suíça, né? Pessoas que eram daqui do estado e foram embora para a Suíça. Às vezes queria saber como é que estava aqui a região e escutava a massa na Suíça. E isso é muito legal. Tem ouvinte em Goiás, Goiânia, no Nordeste também. Então, assim, a gente já fica pensando, meu Deus, todo mundo vendo essa gafe, essa loucura aí. E se você não fosse radialista, qual seria a sua profissão, Su? E eu tô batalhando por ela, né? Pra ser polícia. Vixe, dá medo, hein? Porque assim, se eu não fosse jornalista, comunicadora, radialista, eu seria polícia. E eu tô estudando para isso, né? Eu faço cursinho preparatório para carreiras policiais, né? Só não em polícia militar mais, porque a minha idade não me permite, né, Adriana? Eu já tenho 36 anos. Tá nova ainda. Não tão nova. Tá nova. Tô com 37, pô. Não tão novinha. Tô com 37 e já tô com os cabelinhos brancos aparecendo. Não, isso aqui só cabelo loiro. Mas assim, enfim, seria polícia, né? Seria e vou ser. Isso serve pro pessoal que é fora do rádio, que achando que a gente só fica embaixo do ar-condicionado apertando o botãozinho. A gente passa estresse também, ó. Passa, vai, deixa cair ali a situação pra ver o que acontece. Fica todo mundo louco. Meu Deus, a rádio tá fora do ar, vai no transmissor, vai nisso, vai naquilo outro. Não. Loucura. Loucura. Saideira pra gente terminar a nossa live. Um conselho que você daria pra quem entrar no rádio? O conselho que eu dou pra quem entrar no rádio é que saiba que o salário é melhor de polícia. Eu não tenho dúvida. O Beto, beijo pra você. Ele tá dizendo que o salário é melhor de polícia. Não podia perder a piada. Melhor do que de radialista. Mas isso não tem dúvida. É verdade, mas é verdade. Assim, eu até, antes da gente finalizar, né, eu deixar essa mensagem aí, eu espero muito que essa questão seja valorizada, né? Não só no rádio, mas na TV também. Principalmente na TV, mas no rádio também, né? Que essa parte seja valorizada, o profissional que está ali, o operador, quem está na locução, todos nós fazemos rádio, não é só para quem... Beijo para você também, Beto. Beto que amanhã vai estar aqui com a gente. Quem faz rádio não é só o locutor. Não existe só um locutor para fazer rádio, existe toda uma equipe por detrás, pensando o rádio, né? Para levar alegria e descontração para as pessoas. Então, assim, todos precisam dessa valorização, né? Precisam enxergar que o rádio está crescendo, está voltando, com tudo. Então, precisa dessa valorização. E, assim, a mensagem que eu deixo para as pessoas que estão começando, e eu me incluo nisso, né? Faça tudo com amor, com paixão. Não é porque a gente está aqui no Apaixonados por Rádio, mas é realmente fazer com paixão. Tenha interesse real pelos seus ouvintes, conversa com eles, aproveita que tem a rede social ali, troca uma ideia bem rapidinho, você não precisa aprofundar no assunto, mas
manda aquele carinho para ele, que as pessoas sentem aquilo que você sente lá dentro no seu coração, as pessoas elas sentem também. Então você tem que transmitir isso para as pessoas. Isso sai na sua voz, isso sai na sua energia. Se você está forçando, se você está forçando a sua interação, você está colocando mais ali o impostor que eu falo, né? Que é você chega e você... É como se você tivesse que ir para uma festa de gala, quando você liga o microfone, você investe ali e a sua voz, você imposta a sua voz e aí você fala. Tem muita gente que fica ali da impostação para fora. Mas o coração da pessoa não tá nem aí pro ouvinte, tá cheio do eu dele, eu sou o radialista, eu sou o locutor, eu sou a pessoa que fico aqui de segunda a sábado, de 8 da manhã ao meio-dia, ou de 2 às 6 da tarde. Não seja essa pessoa. Eu digo assim, não seja, seja o humano, o profissional. Comunicar nós já sabemos. Se você ainda não sabe comunicar, aprenda. Leia aquele livro de Dale Carnegie. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um excelente livro, até para quem é jornalista, radialista. É excelente para você se interessar verdadeiramente pelas pessoas. Isso a gente precisa aprender, se interessar pelas pessoas, conversar com elas, deixar elas falar. Né? A gente precisa aprender a deixar as pessoas a falarem. E quando você puder, se você tem problema... Eu cansei, Adriano, de abrir o microfone, às vezes tá chorando, mas no momento que eu aperto ali o botãozinho, eu procuro esquecer dos meus problemas, pensar no meu ouvinte, que eles precisam de alegria, eles estão também passando por problemas e eles estão confiando em mim, na minha alegria. Então, aí ali naquele momento eu dou um sorriso, mas um sorriso sincero, coloco um sorriso no rosto, controlo as emoções e aí eu falo, bom dia, ouvinte massa, bom dia para você que está sintonizado aqui na Massa FM, seja muito bem-vindo, participa aqui comigo pelo nosso WhatsApp. Então assim, a gente fala de coração, tem a mensagem que a gente também fala de coração. Tudo que você puder fazer, faça com o seu coração, comunique com o coração, se interesse pelos seus ouvintes, escute o que eles têm a dizer. E uma coisa, sabe, Adriano, você não me perguntou, mas eu vou falar. Essa semana, então, umas 3 semanas, uma tia minha, né, tava olhando minhas fotos, ela trabalha numa loja, numa loja de pessoas de boas condições aqui, né? E tem uma pessoa que vem do interior para comprar com ela, todo mês ele vem e compra com ela. E daí ela tava lá no celular dela, olhando minhas fotos e com saudade, né, minha tia, uma tia que me viu crescer. E aí ele olhou assim, né? Ele falou assim, essa daí é a Suelen? Ela falou, minha sobrinha, Suelen, lá da Massa FM. Ele falou assim, né? Eu não gosto dela, muito chata. Aí ele falou assim, eu não gosto dela não, ela é muito chata. Aí a minha tia falou, Suelen, ele falou que tu era muito chata. Eu falei, então, não estamos falando da mesma Suelen. Aí eu falei pra ela, sabe? Eu falo isso pra você agora. Pra você, pra todas as pessoas que estão aqui curtindo a live, participando. Isso a gente tem o bônus, que são os ouvintes que gostam da gente. Tem ouvinte, olha, o ouvinte é muito carinhoso. Eles mandam presentes. Eles se apegam na gente de uma forma que é muito bom. Mas a gente também sabe que tem o ônus em permanecer tanto tempo no ar. Por exemplo, eu fico de 8 ao meio-dia, de segunda a sábado, todos os dias. 12 meses, né? 12 meses não. 11, né? Porque eu tenho um mês de férias, né? Sim. 11. É lógico que vai ter alguém em algum lugar desse estado que não vai gostar de mim, né? Então, assim, eu aprendi a lidar com isso. Foi muito mais difícil lidar com assédio. Assédio sexual é muito mais complicado, né? Porque existem pessoas que apelam, né? Sim. Apelam, eles vão no privado e apela mesmo. Mas a questão da pessoa não gostar, eu já aprendi. Então, assim, a pessoa que, por um acaso, um locutor que tá aqui, aí tá triste porque ouviu que o fulano não gosta de você, paciência. Aprenda a ter paciência com isso, porque nem Cristo agradou a todo mundo, nem Cristo agradou a todos. Não vai ser você que vai agradar, não vai ser eu quem vou agradar. Aí minha tia falou, não, Sueli, mas eu falei pra ele, nós não estamos falando da mesma Sueli. Aí eu falei assim, de fato, tia, porque a senhora vocês dois enxergam a pessoa que
mesma situação. A senhora gosta de mim pelo que eu sou, e ele não gosta de mim pelo que eu sou. E é o ser humano, a gente não pode fazer nada, né? É o ônus que a gente colhe aí por estar tanto tempo no ar. Alguém vai gostar e alguém não vai gostar. Exato. Isso é totalmente normal. Não vai achar que o problema está em você. Não é. Não é. Não, se você está fazendo seu serviço direitinho, seu patrão tá dizendo não, você tá bom, tá ok, não mude porque a pessoa falou que não gosta de você. Paciência. Você não vai conseguir mudar isso. Né? Então, assim, é isso que eu falo para as pessoas. Não mude sua essência, tenha amor, tenha paixão pelo rádio, tenha paixão pelas pessoas, interesse genuíno e verdadeiro pelos ouvintes, e no resto é só sucesso. E claro, nunca pode deixar de se informar, estudar. O rádio a gente também tem que estudar para fazer o rádio, ouvir outros colegas também. Suelen Celestino, falou pouco, mas falou bonito. Hoje aqui com a gente, quase uma hora de live. Queria agradecer a sua participação aqui da nossa live, onde passam grandes locutores, grandes locutoras, inclusive uma participação aqui da Tina, né? Para mim foi uma surpresa também. Para mim também. Que é difícil ela assistir live e não foi combinado, que eu não comentei nada com ela, porque não combinei. Mas foi uma surpresa pra mim, meu Deus, eu ganhei a live. Você pode ver, ela entrou aqui, eu falei, meu Deus do céu, a Tina! E agora você vende seu peixe aí, fala os seus horários aí que você está na Massa FM. Quem quer te seguir? Então, eu estou na Massa FM de segunda a sexta, Massa FM de Porto Velho, de segunda a sexta, de 8 da manhã ao de segunda a sábado, de 8 da manhã ao meio-dia. Antes disso, eu opero a mesa para o Eudes Lustosa, que faz o microfone aberto, e é o proprietário da rádio. E meus horários são esses, né? Só sintonizar aí, quem está em Porto Velho, 95.1. Quem não está, pode conectar a gente através do nosso aplicativo da Massa FM. É um aplicativo muito bom, muito fácil. Tem 60 Massa FM lá e você pode escolher. Mas eu já quero te convidar para curtir um pouquinho meu trabalho. E também pode seguir a gente aí no nosso Instagram, suelen.celestino. E é isso, né? É só bobagem lá. Não tem grande coisa, não. Mas é só bobagem. É muito legal. A gente mostra um pouquinho do que rola lá no estúdio da Massa. É top. Isso aí. Obrigado pela participação aqui e sucesso, menina. Você merece. Obrigada a você. Obrigada a você. Boa sorte para todos do Apaixonado por Rádio. Você, Adriano. A gente torce para que você, um profissional do rádio, consiga o mais rápido possível voltar para o mercado. Tá difícil. Porque é muito bom. Eu imagino que por aí é um pouco complicado. Mas você vai conseguir. Você é uma pessoa que tem paixão também pelo rádio, operador de áudio, né? Que conhece muito bem cada função de cada aparelho daquele lá. E é questão de tempo para você voltar, viu? Um abraço para todo mundo que participou aqui. Depois me deem um feedback do que vocês acharam. Pode mandar direct lá, eu não tenho problema. Sou resiliente, escuto. Só manerem no xingamento, pelo amor de Deus. Valeu, Su. Um beijo para você aí. Sucesso. Beijo, fica com Deus. Valeu, gente. Um abraço. Até amanhã.